Fala aí pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Flamenguista Investidor. Bruno Fortunato na área falando aí com vocês. Infelizmente hoje estou à paisana, não estou a caráter, né? Mas com certeza com o manto aqui guardado no peito. Apesar dos pesares, né? Faz parte. Então pessoal, recordando aqui um pouquinho do último vídeo, né, que foi falado sobre como investir mesmo com dívidas. Então, é até um pouco contraditório, né? A gente fala assim, pô, como é que você vai investir, vai pensar em um projeto de investimento se você tem dívida na praça? Como assim, né? Então, a ideia é a seguinte, não é pegar todo o valor que eu tenho, todo o valor que a gente consegue em salário, né, para quem trabalha de carteira assinada, ou como eu, que trabalho junto com a minha esposa, nós empreendemos sobre o valor do que a gente arrecada com as nossas vendas. É um valor mínimo que a gente começa a pegar para poder criar uma mentalidade diferente, né, para sair um pouco do padrão de só gasta, gasta, gasta. E aos pouquinhos aquilo ali você vai enraizando, vai colocando na sua mente, né, que você pode, você consegue. Tá vendo um nenenzinho bonitinho ali? Que você pode, que você consegue. Então a gente começa a fazer reserva de 5% do que a gente recebe, tá? Para a gente poder criar isso na nossa mente, deixar guardado isso na nossa mente. Oi, neném! Bom dia! E o que acontece? Você vai começando a mudar um pouquinho os seus hábitos. Porque se você não começa a fazer isso, você acaba passando batido só nas suas compras, só nos seus pagamentos, e você não começa a observar outras coisas. Então, a partir disso, o que eu estou começando a fazer? Fazendo a separação desse valorzinho para a gente poder investir e começando a ver a melhor forma de poder estar sanando as dívidas. Então tem um livro que eu vou depois passar para cada um de vocês, né, um informe, que é bem legal, que eu comecei a ler. E ele não é nem brasileiro, ele é um autor, Dave Hansen, não sei se alguém já ouviu falar, né? Só que ele não tem tradução ao português. Então o que eu fiz? Eu baixei ele em PDF, né? E coloquei para o tradutor. Devagarzinho eu fui traduzindo as páginas, né? Não sou um bom perito em inglês, por enquanto. E fui lendo, né, um pouquinho, fui me inspirando um pouquinho naquilo ali que ele foi passando. Claro que para o mercado americano é uma forma, para o mercado brasileiro é uma outra forma. Mas o princípio que ele coloca lá, a gente pode, né, encaixar algumas coisas que são muito boas, são muito boas. Depois, se vocês quiserem, a gente vai começando a falar um pouquinho a respeito disso também. Porque isso impacta, de fato, no seu processo de investimento, né? Como você faz os seus gastos, como você faz os seus pagamentos, os seus gastos, isso tudo vai influenciar. Então, eu acho bacana eu estar passando isso para vocês, porque para a gente ter uma noção de simples, pô, como é que a pessoa que está devendo horrores, né, ela consegue falar, vamos botar assim, ter a audácia de falar assim, pô, tá investindo, né? Mas tudo tem um princípio por trás. Então a ideia principal é essa, você selecionar seus gastos, ter um informe sobre aonde você está gastando, sanar as dívidas mais leves primeiro, para depois chegar nas mais pesadas. Perdão, quase que eu engasguei aqui. Depois eu vou estar fazendo uma listagem sobre as minhas dívidas, né, desde a mais leve para a mais pesada, e vou estar informando mais ou menos como é que a gente pode estar trabalhando a respeito disso. Que é muito interessante, um princípio bem legal que ele passa é você faz essa lista e dessa lista você coloca da menor para maior, vai eliminando as menores, você não exclui ela da lista, marca ela como ok, que aquilo ali vai ser um incentivo para você, que você vai olhar para aquilo ali e falar, caraca, consegui eliminar aquela dívida, vamos para a próxima. E assim você vai continuando, até você ir eliminando e matando algumas delas, para depois chegar nas mais pesadas. As mais pesadas, a gente sabe que são complicadas de a gente poder estar acertando, mas
com uma organização, com um planejamento, ou até entrando em contato com as instituições financeiras onde é que você tem a dívida, você consegue reverter, né? Início de pandemia, eu consegui acertar algumas dívidas antigas, né? E parcelei elas em várias vezes e consegui pagando. Então, dá para todo mundo fazer alguma coisa do gênero, né? É só você entrar em contato e não ter medo. Não ter medo do que você deve, porque eu já tive isso, né? Já tive essa percepção, foi caramba, eu não vou entrar assim para mim ver quanto eu tô devendo, vou ficar com medo de olhar o valor. Mas não fique com medo. Olhe, anote, comece a planejar, a pensar de como você vai acertar aquilo ali, porque tem jeito, tem como a gente fazer e tem como você fazer investindo um tiquinho, nem que seja 2% do que você recebe, que aí você começa a criar essa mentalidade para você poder sair dessa roda e virar um investidor. Mesmo devendo, você pode, você consegue. Saudações rubro-negras, grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço!